Saúde a todos com a paz do Senhor, e hoje nós vamos estudar a sexta lição, que traz por título Moisés, um grande libertador. E para dar início à nossa lição, oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, e nós agradecemos a Ti pela semana, Senhor, que se passou, a qual o Senhor nos abençoou, a qual o Senhor nos concedeu livramentos, Pai. Nós pedimos, Pai querido, que o Senhor abençoe esse estudo, que possamos aprender da Tua Palavra, Senhor, e praticar a Tua Palavra, Senhor. Que façamos aquilo que o Senhor tem nos ordenado a fazer, com amor, Pai querido, com carinho, Senhor Jesus amado. Abençoe a cada um, Senhor, e toma a direção dos nossos passos, Pai. Que o Teu nome seja glorificado para todos sempre sobre as nossas vidas, Senhor. Nós Te louvamos e nós agradecemos a Ti por tudo, não só agora, mas para todos sempre. Amém. Agora nós vamos para o nosso memorizando, que está lá em João, capítulo 8, versículo 36, que diz: se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Assim como a libertação da escravidão do Egito para o povo hebreu, ela só foi possível com a chegada de um libertador, que foi Moisés, que foi ali um homem usado por Deus, sabe, um instrumento de Deus ali naquela época, para que essa ação acontecesse. Assim também, só é possível as pessoas elas serem libertas da escravidão do pecado se de fato elas conhecerem a Jesus, se de fato elas entregarem a sua vida a Jesus, para que Ele possa libertá-las, para que elas tenham aí uma vida transformada. E é por isso que nós, que já entregamos a nossa vida a Jesus, nós precisamos nos comportar de acordo com a palavra dele. Porque, como nós já aprendemos, os nossos atos testemunham de Cristo. Testemunham que realmente nós somos diferentes, que fazemos parte da família de Jesus. E também falar de Jesus, falar sobre o seu sacrifício ali na cruz do Calvário, e que esse sacrifício aconteceu para que todos tenham a oportunidade de salvação, de se reconciliar com Deus, de ter uma vida transformada, uma vida liberta. E com prêmio extra, ainda ter aí a vida eterna, poder morar com Jesus. Então, nós devemos nos policiar sobre aquilo que nós falamos, sobre os nossos atos, para que as outras pessoas também, realmente, elas possam ter vontade, sabe, de ter uma vida transformada, de ter uma vida liberta, e assim poder conhecer Jesus, poder se entregar a Jesus, para que o Senhor possa libertar elas da escravidão do pecado, assim como também o Senhor nos libertou e deu essa oportunidade que nós temos. Bom, agora então vamos para a nossa história de hoje. E a nossa história, ela está lá em Êxodo, capítulo 2, depois capítulo 3, e também Êxodo, capítulo 12, do versículo 29 ao 41. Nós leremos Êxodo, capítulo 2, o versículo 1 ao 3, que diz: um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Ela viu que o menino era muito bonito e então o escondeu durante 3 meses. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos na beira do rio. Na aula passada, nós estudamos sobre José, que ele se tornou governador do Egito e depois a sua família foi morar com ele ali no Egito. E daí, muita coisa aconteceu. O tempo se passou e a família de Jacó, ela foi crescendo, ela se multiplicou e ela se tornou muito numerosa. E em cada canto do Egito se encontrava descendentes de Jacó, membros aí do povo de Deus. Daí, um novo faraó, que não conheceu a José e também nem o seu feito, ele escravizou o povo hebreu, fez com que a vida deles se tornasse amarga, ninguém ali tinha mais liberdade. Eles eram obrigados a fazer tudo o que o rei queria e também do jeito que o rei quisesse. Todo tipo de serviço e ainda recebendo castigo.
Bom, como também se não bastasse isso, o rei mandou, ele na verdade ordenou a Sifrá e Puá, as parteiras da época, que elas matassem ali todo menino hebreu que nascesse para que o povo parasse de crescer. Porém, elas não obedeceram a essa ordenança do rei e com essa atitude o Senhor as abençoou muito. O faraó não contente com essa situação, ele deu outra ordem dizendo que os meninos israelitas que nascessem, eles seriam ali jogados no rio Nilo. E o povo, ele já não aguentava mais tanta opressão. E essas opressões levou o povo hebreu a clamar a Deus por socorro, e o Senhor ouviu o clamor do seu povo e preparou para eles um libertador. Naquela mesma época, Arão e Joquebede, da tribo de Levi, eles se casaram, eles tiveram um filho, e eles esconderam ali esse filho por 3 meses. Depois, Joquebede, ela o colocou em um cesto à beira do rio, e esse cesto ele foi encontrado pela filha ali de Faraó, a princesa egípcia, que tomou aquela criança em seus braços e levou para o palácio. E ela criou ele como se fosse o filho dela e deu o nome a essa criança de Moisés. Se passaram alguns anos e Moisés ele se tornou adulto, e ao sair como de costume do palácio, ele se deparou com um servo do rei maltratando um hebreu. Ele acabou matando esse egípcio e o rei ele ficou sabendo disso, do que aconteceu, e quis punir Moisés. Só que Moisés ele fugiu para a terra de Midian e ali ele se casou. E certo dia, Moisés ele saiu a procurar o rebanho de ovelhas quando o Senhor apareceu numa chama que queimava em uma sarça, mas ela não se consumia. E ao se aproximar para ver esse fenômeno, Deus disse a ele, que está escrito lá em Gênesis capítulo 3, do versículo 4 ao 5. O Senhor disse: Moisés, não te aproximes, tire as sandálias, pois o lugar onde estás é terra santa. Moisés, ali ele cobriu o rosto e não se atreveu a olhar para Deus. E no versículo 6 ao 8, o Senhor continuou dizendo, o Senhor disse: Eu sou quem sou, o Deus dos teus antepassados, tenho visto como meu povo está sendo maltratado. Sei do seu sofrimento, eu o enviarei a Faraó para que você liberte a Israel e o leve para uma terra boa e rica. Então Moisés ele voltou ao Egito e ali ele reencontrou seu irmão Arão e eles foram falar com os hebreus, ali com o povo e também com o Faraó. Mas o rei ele não quis libertar o povo de Deus. E Moisés ali ele insistiu, porém o rei ele endureceu o seu coração. Então o Senhor mandou 10 pragas que castigaram a terra do Egito, que foram a transformação da água do rio Nilo em sangue, depois aí a invasão, de rãs, de piolhos, de moscas, de morte de animais, tumores, também chuvas de pedras, nuvens de gafanhotos, escuridão e, por fim, a morte ali dos primogênitos. Então, com esses acontecimentos, Faraó, ele viu que era melhor deixar que o povo de Deus fosse ao deserto adorar ao Senhor. E o povo ali, ele se preparou para sair do Egito, e saindo do Egito, o povo atravessou o Mar Vermelho, e eles caminharam pelo deserto, permanecendo nele 40 anos. E assim, durante toda esta caminhada, essa trajetória do povo de Deus para a terra que Deus havia prometido ao seu povo, o Senhor esteve com eles. O Senhor não desamparou ninguém daquele povo. Então, o que tiramos de aprendizado do estudo de hoje para nós? A primeira, ali Moisés, ele foi escolhido por Deus para libertar o povo e conduzir
conduzir esse povo a uma grande aliança com Deus. E assim como Moisés, nós também fomos escolhidos por Deus para falar do seu amor, para falar de Jesus, falar que Jesus, ele veio a este mundo, viveu aqui, sofreu, morreu, ressuscitou, né, foi ao céu, para que todos, né, tenham a oportunidade da salvação e que ele tem o poder para libertar do pecado todos aqueles que querem ser libertos e assim fazer com que a pessoa ela tenha uma vida de paz, sabe? Pois ele mesmo é a paz. E em breve também o Senhor Jesus ele voltará para buscar aqueles que se entregaram a sua vida a ele, que estão no caminho, seguindo os seus mandamentos. A segunda é que Moisés, ali ele conversou com Deus diante de uma árvore que queimava. E hoje nós temos algo que Moisés ainda não tinha naquela época. Nós podemos falar com o próprio Cristo. Nós podemos apresentar a Jesus tudo aquilo que nos escraviza e pedir a Ele para que nos ajude a nos libertar de tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Deus, que atrapalha a nossa vida espiritual. A terceira coisa que, assim como Deus ali ouviu a oração do seu povo, o clamor do seu povo, o Senhor também ele ouve a nossa oração, o Senhor também ele ouve o nosso clamor. Quando nós cremos nele, quando nós cremos que ele nos responderá. Então que nós possamos valorizar essa dádiva que o Senhor nos dá, e que a nossa vida, ela reflita a mentalidade, a postura de alguém que está se preparando para passar a eternidade ao lado de Jesus. Amém? Então, que possamos viver a cada dia buscando melhorar, sabe, diante de Deus. Que os nossos atos sejam atos que alegrem o coração do Senhor e que não ao contrário, que entristeça a Deus. Pois quando os nossos atos entristecem a Deus, as nossas orações não são ouvidas por Ele. Mas quando há comportamentos, atos que alegram o coração do Senhor, toda a nossa oração, o Senhor ele tem prazer de ouvir. Então vamos obedecer a palavra do Senhor. Bom, agora nós vamos para a nossa atividade de hoje. A questão 1, ela diz, responda as perguntas corretamente. A letra A. Quem escravizou o povo de Israel? Resposta: Faraó. A letra B. Quem Deus usou para libertar o seu povo? Resposta: Moisés. Eu agradeço minha oportunidade. A letra C. Qual o nome da mãe de Moisés? Salve os irmãos com a paz do Senhor. A resposta é Joquebede. A letra D. Quem adotou Moisés quando ainda era criança? A resposta: a filha de Faraó. Agradeço a oportunidade. E a letra E. Qual o nome do local para onde Moisés fugiu? O local foi Midian. Agora a questão 2 diz: leia Êxodo capítulo 2 e 3 e indique o versículo nas frases. Do Senhor. Hoje eu vou estar trazendo a resposta da número 2, que é A. Joquebe colocou seu filho em uma cesta no rio. Êxodo 2, versículo 3. B. Miriam, a irmã do bebê, levou Joquebe para ajudar a filha de Faraó a cuidar do menino. Êxodo 2, 8 e 9. C. Depois que se tornou adulto, Moisés fugiu para Midian. Êxodo 2, versículo 15. D. Deus apareceu a Moisés e disse que ele iria libertar o povo hebreu da escravidão no Egito. Êxodo 3, versículo 10. E. Deus se identificou a Moisés como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Êxodo 3, versículo 6. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E a última é a questão 3, que diz: diga qual a mensagem de Deus para nós. Eu comprometo os irmãos com a paz do Senhor e estarei respondendo a pergunta 3 da lição 6. A resposta é: se vocês
continuarem a obedecer aos mandamentos, serão de fato meus filhos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eu agradeço a oportunidade. Nós agradecemos a Deus por esta lição, a qual nós aprendemos do Senhor, que o Senhor, Ele é poderoso, e o Senhor, Ele está disposto e pronto a nos ouvir. Basta pedirmos com sinceridade, e não apenas pedirmos, entender que nós devemos dar sempre para Deus uma adoração sincera, fazer com que o nome dele seja reconhecido em todos os lugares que nós frequentamos, para que não só nós possamos desfrutar das bênçãos dele, mas que também outras pessoas elas também possam ter essa mesma dádiva, essa mesma oportunidade. Amém? Para encerrarmos, oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, mais uma vez, Pai querido, nós agradecemos a Ti por esta dádiva a qual o Senhor nos presenteou, Pai querido, neste dia, de aprender a Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo estudo desta manhã. Senhor, nós pedimos, Pai querido, que a cada dia o Senhor possa nos ensinar com a Tua palavra, Senhor, e que a Tua palavra, Senhor, venha fazer parte do nosso dia a dia, Senhor, que os nossos atos, Pai querido, Te glorifiquem, que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo, Senhor, falando aos nossos corações, Senhor, e que nós venhamos ser libertos, Pai querido, de tudo aquilo que nos atrapalha na nossa vida espiritual, na nossa comunhão com o Senhor, Pai. Abençoe a cada um, abençoe a família, Senhor, e nos conceda uma semana abençoada na Tua presença, Pai. Que possamos ser adoradores verdadeiros diante de Ti, Senhor, com uma adoração, com uma adoração sincera diante de Ti, Pai. Nós Te agradecemos e nós Te glorificamos para todo sempre. Amém. Que o Senhor abençoe a cada um, fiquem na paz e até a próxima. No Egito escravo fui, sim, sim, ó, sim, ó. No Egito escravo fui, do vil faraó. Triste, bem triste estava, meu coração chorava, liberta-me, Senhor. Triste, bem triste estava, meu coração chorava, liberta-me, Senhor. Moisés foi a Faraó, sim, sim, ó, sim, ó. Moisés foi a Faraó e lhe disse assim: Deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. Deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. Faraó se endureceu, sim, sim, ó, sim, ó. Faraó se endureceu e não deixou ir. Deus enviou 10 pragas, desembanhou-se espada e assim nos libertou. Deus enviou 10 pragas, desembanhou-se espada e assim nos libertou. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Livre agora então estou, sim, sim, ó, sim, ó. Livre agora então estou, livre para Ti. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a Ti, Senhor. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a Ti, Senhor. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia a Ti, Senhor. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia a Ti,